Então, agora a gente já aprendeu, a gente já exercitou como se calcula, então, a velocidade média de reação por espécie. Vamos fazer um exercício agora de como a gente calcula pensando na velocidade média global da reação. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre velocidade média de reação? Então, galerinha, essa aulinha que a gente preparou para vocês, a ideia dela é ser bem dinâmica para a gente entender qual é o conceito de velocidade média de reação e fazer uma aplicação aí para saber como a gente vai calcular na hora da nossa prova. Belezinha? Mas esse não é o único vídeo que a gente preparou para vocês não, tá bom? A gente vem preparando aqui no nosso canal vídeos de cálculo, física, química, de diversas matérias para vocês. Então, para vocês ficarem atentos a tudo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você sempre vai ficar sabendo das novidades. E assim também a gente, ganhando mais seguidores, a gente vai estar produzindo mais vídeos para vocês. Belezinha? Mas vamos começar agora a falar do nosso assunto principal, do nosso foco, que é o quê? Velocidade média de reação. Vamos falar então aqui de velocidade média. Quando eu falo só de velocidade média, você pensa assim, cara, poxa, Thiago, você está falando de física, né? Então, não. Eu vou estar falando de química porque eu estou falando de velocidade média de reação. Mas o conceito é bem parecido. Por quê? A velocidade média de reação vai me dizer o quê? A variação do consumo ou produção das substâncias químicas ao longo do tempo. Assim como a gente está falando de velocidade média de um carro, a gente está falando a variação da distância por um tempo, aqui a gente não está percorrendo um percurso, então a gente está falando da variação do consumo de um reagente ou da produção, desculpa aí o pleonasmo, do produto ao longo do tempo, tá bom? Então ela sempre vai estar medindo a variação de uma concentração por um ΔT, ok? E a gente pode calcular essa velocidade média de algumas formas. A gente pode calcular a velocidade média tanto por espécie, que quando eu estiver fazendo isso, eu vou estar olhando para cada parte da reação, então eu posso estar olhando para a velocidade média de consumo de um reagente. Eu posso estar olhando a velocidade média de produção de oxigênio que está sendo formado ali na reação. Eu posso olhar para uma substância química em específico, mas eu também posso olhar para a reação como um todo, que aí vai ser a velocidade média da reação, que eu vou estar olhando para todo o processo que ocorre nessa reação. Belezinha? Para ficar menos abstrato e para a gente aplicar e entender melhor como funciona esse conceito, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês, que é a reação aqui da produção de amônia. Aqui nós temos o N2, o gás nitrogênio, reagindo com 3 mols de molécula de hidrogênio para formar 2 mols de gás amônia, tá bom? De amoníaco. E como a gente faz aí esse cálculo de velocidade média por espécie? Vamos fazer primeiro por espécie. Para o nitrogênio, vou fazer aqui verdinho para vocês, tá bom? A gente vai ter que o problema, na verdade, né, ele vai trazer uma tabelinha parecida como essa, ok? Para a gente poder calcular. E a gente vai ter que aplicar essa formulazinha aqui, onde a velocidade média vai ser a variação da concentração pelo tempo. Vamos entender melhor essa tabelinha agora. Aqui ele está me dizendo a concentração de cada reagente ao longo do tempo. Como assim? No tempo zero, a gente tem 1 mol de amônia, 3 mols de hidrogênio e 0 mol de amônia. Desculpa, 1 mol de nitrogênio, 3 mols por litro de hidrogênio e 0 mol por litro de amônia. Já no instante 2, a gente vai ter 0 mols de nitrogênio, 0 mols de hidrogênio e 2 mols por litro aí
de amônia. Então, com isso, eu já posso fazer um ΔT e eu tenho também o meu ΔV para calcular a velocidade por espécie. Belezinha? Um ponto importante. Aqui eu trouxe em concentração, em mol por litro. Mas essa unidade para gases pode vir como pressão parcial e muitas vezes o problema indica apenas em número de mols, não dá uma concentração, tá bom? Mas de uma forma geral a gente usa aqui a concentração. Vou subir a nossa formulazinha aqui para cima, né? Para a gente ter ela sempre em destaque para a gente lembrar. Vou puxar a nossa tabelinha para cá e vamos começar então a calcular a velocidade por espécie em relação ao nitrogênio. Então vou botar aqui verdinho. A velocidade média de reação para o nitrogênio, aqui o N2, vai ser igual à variação da concentração, ok? Então, no instante zero, que é o instante final, a concentração vai ser 0. E no instante inicial, a concentração vai ser o quê? 1. Então, fica 0 menos 1. Sobre, qual é o delta? O instante final é 2 e o inicial é 0. Tá bom? Então, do instante 0 a 2 segundos, a minha variação ficou o quê? Menos meio mol por litro por segundo. Tá bom? Repara que aqui ficou negativo. Tudo bem? Cara, tudo bem. E esse negativo, na verdade, ele tem até um significado. Se a velocidade média está negativa, significa que esse reagente está sendo consumido. Belezinha? Então, vamos calcular agora para o hidrogênio. Vou trazer aqui minha tabelinha de novo. E vamos calcular aqui azulzinho para o hidrogênio. A velocidade média do gás hidrogênio vai ser o quê? A concentração final, que é 0, menos a inicial, que é 3, sobre o ΔT, que é o quê? 2 menos 0, então aqui vamos botar 2. Isso vai ser igual a menos 1,5 mol por litro por segundo. Repara que aqui também está negativo, significa que está sendo consumido. E um ponto importante é, repara que a velocidade com que o N2 é consumido é diferente da velocidade com que o H2 é consumido, tá bom? Então, não necessariamente espécies diferentes vão ter velocidades iguais de reação, tá bom? Mas, como elas são reagentes, os dois vão estar negativos porque eles estão sendo consumidos. Vamos agora para o nosso final. Vou botar aqui a nossa tabelinha e fazer para a nossa amônia. Então, a velocidade média de reação da amônia, que é o NH3, vai ser a concentração final dela, que foi 2, menos a inicial, que foi 0, sobre o ΔT, 2 menos 0, 2 também. Isso vai ser igual a mais 1 mol por litro por segundo. Opa, repara aqui que esse é positivo. Por quê? Porque ele está sendo formado. A amônia está sendo formada. Belezinha? Então, agora a gente já aprendeu, a gente já exercitou como se calcula, então, a velocidade média de reação por espécie. Vamos fazer um exercício agora de como a gente calcula pensando na velocidade média global da reação. Como a gente vai fazer isso? Antes da gente exercitar esse probleminha, agora calculando a velocidade média normal, é importante, caso você tenha alguma dúvida aí nas representações, você dá uma revisada em alguns conteúdos de química, como equilíbrio, como reações químicas. E por isso a gente preparou alguns resuminhos para vocês, que tem aqui o link embaixo desse vídeo na descrição. Você clica lá e você vai encontrar vários resuminhos. E não só de química, tem resuminho também de física, de cálculo, de diversas matérias. Belezinha? Então, se você quiser depois reforçar o conteúdo, não deixa de olhar aí os nossos resuminhos que nós preparamos
para vocês. Lembrando que a gente sempre está preparando novas aulas de diversas matérias para vocês. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal e aí ativar o sininho para você sempre saber das novidades. Tá, mas como prometido, vamos resolver agora a mesma reação, mas agora a gente quer a velocidade média global. Então, diferentemente da velocidade média por espécie, onde cada um vai ter a sua, a global ela vai ser igual para qualquer reagente ou produto que a gente esteja olhando. Ela vai ter essa formulazinha aqui, onde a velocidade média vai ser a variação das concentrações pelo tempo, mais multiplicado por 1 sobre A, onde esse A é o coeficiente de cada reagente ou produto. Ele está aí justamente para a gente normalizar essa velocidade de reação. Tranquilo? Então, vamos deixar ele aqui no cantinho para a gente poder consultar. Vamos botar esse aqui embaixo, para a gente poder consultar a qualquer hora. Vamos trazer aqui a nossa tabelinha e vamos calcular pelo produto. Vamos começar pelo produto. Então, a velocidade média da reação. Aqui eu não vou botar que é pelo nitrogênio, porque a gente está falando de velocidade média normal, tá bom? Então não vou botar que é pela amônia, não. Mas a velocidade média vai ser 1 sobre A. Esse A é meu coeficiente, então o da amônia vai ser 2. Belezinha? Que multiplica o módulo do delta da concentração, que vai ser 2 menos 0, sobre nossa variação de tempo, que também foi 2. Então, com isso, a velocidade média da minha reação ficou sendo o quê? 0,5 mol por litro por segundo. Belezinha? Vamos agora calcular para um dos reagentes para ver como é que fica? Vamos pegar, então, pelo nitrogênio. Deixa eu botar a nossa tabelinha aqui, a nossa formulinha aqui, e vamos calcular agora pelo nitrogênio. A velocidade média vai ser 1 sobre A. Aqui, como não tem o coeficiente, vai ser o mesmo. Belezinha? Aqui a gente vai ter agora a variação das concentrações. Então, ela vai ser inicial era 1 e final era 0. Então, vai ser 0 menos 1. Belezinha? Sobre 2. Ok? Quando a gente calcula aqui está o mol. Então, a gente vai tirar o sinal negativo. Vai ficar o quê? Meio mol por litro por segundo. Opa! Comparando aqui as duas, a gente vê que foi a mesma velocidade média. Então, quando a gente pede para calcular a velocidade média da reação como um todo, você pode escolher qualquer um dos reagentes e aplicar essa formulazinha que tem que dar a mesma coisa, tá bom? Então, galerinha, de uma forma geral, para uma reação genérica, a gente pode até dizer isso aqui. Para uma reação de A mais B dando C, a velocidade média vai ser o 1 sobre o A, vezes a variação da concentração de A pelo ΔT, ou 1 sobre B, vezes a variação da concentração de B sobre esse ΔT, que vai ser igual a 1 sobre o Czinho, que vai ser feito como 1 sobre C, vezes a variação da concentração de Czão sobre o ΔT. É importante que esses ΔTs sempre sejam os mesmos para a gente poder comparar. Tá bom? É até legal que você dê um print aí dessa tela, que isso talvez vai te ajudar a lembrar depois, você olhando aí quando estiver estudando a caminho da faculdade. Belezinha? Com isso, eu encerro esse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um likezinho e também ativa o sininho para você saber das novidades. E na dúvida, consulta os resuminhos que nós preparamos para vocês. É só acessar o link aqui embaixo, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.